Eu sou Jane Salles e a minha missão é inspirar e ajudar pessoas a ter uma relação saudável com o dinheiro para que elas possam realizar os sonhos. Quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, eu comecei a empreender. Então, eu gostava de pintar peças de gesso, né? E eu tinha uma funcionária. E eu pintava as peças de gesso e essa senhora, ela fazia reunião com as minhas peças de gesso, vendia e trazia mais encomenda para que eu pudesse pintar novas peças. E aí, naquele momento, eu comecei a empreender. Ninguém me disse que eu estava empreendendo, mas se a gente for olhar hoje, aquele ato de pintar e vender aquilo que eu fazia com as habilidades que eu tinha, hoje se chama mesada empreendedora. Então, como que era a educação financeira antigamente? Antigamente era um tabu falar de dinheiro entre os casais, né? Com as crianças, nem pensar. Não se encontrava educação financeira nas escolas, então como que nós aprendíamos? As pessoas aprendiam informalmente sobre educação financeira com seus pais, que aprendiam com os avós, e assim sucessivamente. Só que hoje isso tem mudado bastante. Hoje as crianças começam a aprender sobre educação financeira na escola a partir dos 3 anos de idade. E com a nova regulamentação, agora, este ano, a partir de 2020, todas as escolas do Brasil são obrigadas a oferecer educação financeira como tema transversal no ensino infantil e no ensino fundamental. Então, hoje a gente pode verificar que essa relação do dinheiro, ela começa desde cedo. Então, se você acredita que, mas 3 anos de idade a criança é muito nova, consegue aprender alguma coisa? Sim, essa educação é feita com uma linguagem adequada para cada faixa etária. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto internacional onde nós oferecíamos educação financeira para as crianças e para as famílias também. Então, essa educação financeira, esse projeto aconteceu no Brasil, na China, no México e nos Estados Unidos. E os resultados têm sido cada vez melhores. Então, nós vamos ensinar hoje as crianças a lidar com o dinheiro de forma prática, leve e divertida. O primeiro passo para a gente falar sobre como ter as crianças educadas financeiramente é o sonhar. E por que o sonhar? Porque quando você fala sobre sonho com as crianças, é algo prazeroso, não só com as crianças, mas com o adulto também, né? Então, o sonho, ele é um fator motivacional. Você conhece quais são os sonhos dos seus filhos, quais são os sonhos do seu esposo, da sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira? Conhecer os sonhos das crianças é muito importante. E existem 4 tipos de sonho. Então, se você está com papel e caneta, pega aí que é para anotar quais são esses sonhos. Então, o primeiro tipo de sonho que nós vamos falar é o sonho material. Sonho material é aquele sonho que o dinheiro compra. O que pode ser um sonho material? Sonho material pode ser para as crianças, né? Pode ser aquisição de um brinquedo, pode ser um carrinho, pode ser um passeio, uma viagem, conhecer algum lugar, pode ser aquisição de uma bolsa, pode ser aquisição de uma roupa. Então, é aquilo que o dinheiro compra. Para os adultos, pode ser algo maior, pode ser um carro, uma casa, uma viagem, os sapatos, roupas, maquiagens, né? Então, esses são os sonhos que o dinheiro compra. Por exemplo, o sonho da criança é ser um jogador de basquete. Para ser jogador de basquete, não necessariamente precisa, primeiramente, ter dinheiro. Ele primeiro precisa ter habilidades para jogar basquete. E essas habilidades ele pode desenvolver, de repente, praticando basquete na escola, jogando basquete com os amigos na rua, no condomínio, onde ele mora.
Outro sonho não material é amar e sentir-se amado. Esse sonho, o dinheiro não compra. O sonho, às vezes, das crianças é ter tempo para estar com o papai ou para estar com a mamãe, porque às vezes os pais trabalham demais e não disponibilizam tempo para estar com as crianças. Então, esses são alguns tipos de sonhos não materiais. O terceiro tipo de sonho são os sonhos individuais. Aqueles sonhos que a criança tem e que é algo apenas dela, para satisfazer as suas próprias vontades. E, por fim, nós vamos ter os sonhos coletivos. Quais são os sonhos coletivos? Sonhos coletivos são aqueles sonhos que você deseja realizar com mais de uma pessoa, envolvendo mais de uma pessoa. Eu me lembro que algum tempo atrás, o sonho do meu filho era realizar uma festa do pijama, ou seja, ele tinha um sonho, mas que fazer uma festa do pijama sozinho não fazia sentido nenhum para ele. Então, ele queria convidar lá meia dúzia de amigos para realizar esse sonho, passar a noite inteira jogando videogame, fazer cachorro-quente, brincar, guerra dos travesseiros. Então, esse é o tipo de sonho coletivo. O segundo passo para ter crianças educadas financeiramente é acreditar. E o que é o acreditar, né? O acreditar é aquele pensamento que você coloca na sua cabeça como verdade. Tem uma frase do Muhammad Ali que ele diz o seguinte: o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. E quando a gente fala desse acreditar, os pais têm um papel fundamental na vida dos filhos. Dizem que quando as crianças realizam os sonhos, 50% da responsabilidade é dos pais. Quando elas não realizam os sonhos, 100% de responsabilidade é dos pais. Né? E por que isso acontece? Porque, às vezes, os pais são as primeiras pessoas a matar o sonho das crianças. Ou os pais, ou aquele ambiente que ela vive, e, às vezes, até mesmo um professor na escola faz isso. Então, eu me lembro o dia que o meu filho chegou em casa e ele me contou que tinha ido à escola e que o professor havia perguntado quais eram os sonhos das crianças. E aí ele falou que o sonho dele era ser jogador de futebol. E o professor falou: jogador de futebol? Mas isso é muito difícil. Você não acha melhor escolher um outro sonho? E aí, quando ele me contou aquilo, cortou o coração, né? Eu, como mãe, falei assim: não, filho, você pode sim. Você precisa saber o que vai ser necessário, mas você pode realizar todos os seus sonhos. Tem a Amanda Dreyer, ela tem uma frase que diz o seguinte: se o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar. Então, é muito importante você incentivar e motivar as crianças que é possível realizar todos os sonhos que ela tiver. Então, o papel do papai e da mamãe aí é incentivar os filhos. O nosso terceiro passo é o planejar. Então, nós vimos lá que existem 4 tipos de sonhos, porém, para que seja possível realizar esses sonhos, nós conversamos com as crianças sobre o fator tempo. As crianças precisam aprender a planejar para realizar o sonho, porque senão o sonho vira um pesadelo. E o nosso papel aqui é ajudar as crianças a transformar sonhos em realidade. Então, quando nós estamos conversando com as crianças, o tempo delas é diferente do tempo dos adultos. O sonho de curto prazo, as crianças devem ter, 3 tipos de sonhos, né? Nós falamos 4 tipos de sonhos com relação ao modelo dos sonhos, e agora nós vamos falar sobre 3 tipos de sonho com relação ao tempo. Então, planejar. Sonhos de curto prazo são aquele que as crianças desejam realizar no período de até 3 meses. Médio prazo. Sonhos que as crianças desejam realizar no período de até 6 meses. E sonhos de longo prazo, aquilo que a criança deseja realizar no período de até 1 ano. Então, curto 3, médio 6 meses e
longo, 1 ano. Quando nós estamos falando com o adulto, esses prazos são diferentes. Para o adulto, o sonho de curto prazo é aquilo que ele deseja realizar no período de 1 ano, médio prazo, num período superior a 1 ano e inferior a 10 anos. Eu gosto de falar que 5 anos é um tempo médio bom para definir esses sonhos de médio prazo, e por fim nós vamos ter os sonhos de longo prazo que o adulto deseja realizar num período superior a 10 anos. Pode ser a independência financeira, pode ser uma aposentadoria complementar, pode ser uma casa de veraneio, ali sonhos de médio prazo, né? Às vezes uma formação, uma faculdade, um MBA, uma viagem com uma família, troca de carro, troca de casa, e ali num período de 1 ano, aqueles sonhos, às vezes você quer comprar um relógio, você, em vez de fazer um parcelamento daquele relógio, você pode colocar como uma meta para ser alcançada. Pode ser acessórios, roupas, a troca de um celular, a reforma de um cômodo da casa. Então, esses são os tipos de sonhos que você pode estar utilizando aí para estar realizando. Vamos agora para o nosso quarto passo. E o quarto passo é o poupar. Então, definimos os tipos de sonhos, definimos os prazos, e aí, como que vai fazer para esse sonho tornar-se realidade? É necessário poupar, tá? Mas como que eu vou poupar para ajudar as crianças a realizar sonho? Então, tem pais que dão mesada para as crianças. Então, essa seria uma forma que a criança pode começar a poupar o dinheiro para realizar o sonho. Pode ser por meio da mesada, essa seria um tipo de mesada econômica, pode ser por meio daquela mesada voluntária, né? Ali, às vezes, a criança tem 3 anos, recebe um dinheiro da avó, do tio, da madrinha. Então, mesada voluntária é aquele dinheiro que a criança recebe para comprar doces, então ela pode começar a poupar aquele dinheiro ali no cofrinho para a realização desse sonho. Tem um outro tipo de mesada, que é a mesada ecológica. Como que seria esse tipo de mesada ecológica? Os pais reúnem as crianças e aí eles vão verificar como que é possível economizar nos recursos, seja de energia elétrica, seja de água, seja de compras no supermercado. E aí todos os valores que for reduzido ou eliminado pode ser revertido em benefício para a criança poupar e realizar aquele sonho. Deixa eu dar um exemplo. Se você pega a conta de energia elétrica ou a conta de água, senta com a criança e mostra para ela que lá vai ter meses que houve um consumo maior e meses onde teve um consumo menor. Então, juntos vocês podem estabelecer uma meta para alcançar no mês seguinte, entre os maiores e menores consumos. Então, vocês vão estabelecer aí uma meta média que é possível e realista para a família realizar, e todos os valores que forem reduzidos, esse valor será convertido para a realização da criança, para a criança poupar para realizar um sonho dela. Se o consumo de água o mês passado foi R$200, vocês estabeleceram, tinha R$200. Nós conseguimos reduzir para 180, ou seja, teve uma redução de R$20. Então, esse valor, essa diferença pode ser destinada para a realização do sonho daquela criança. E como que faz isso? Como que envolve as crianças dentro desta dinâmica? Você pode convidá-los para ser os detetives do lar, ou seja, sempre que encontrar uma luz acesa, apagar. Quando colocar o celular para carregar, desplugar. Depois que o celular foi carregado, desplugar o celular da tomada. Tem crianças que jogam videogame e deixam lá o videogame no quarto ligado a noite inteira. Então, desligar o videogame quando não estiver utilizando, reduzir o tempo no banho, fechar a torneira quando for lavar as mãos ou escovar os dentes. Essas medidas ajudam na economia da energia, ajudam na economia de água e você vai utilizar o seu dinheiro de forma racional e consciente com crianças saudáveis e educadas financeiramente.
Então, feito isso, uma outra coisa também, tem lá a mesada empreendedora, né? Tem crianças que têm habilidades para fazer a moeba, tem crianças que têm facilidade para escrever, tem crianças que têm habilidades culinárias, fazer coisas para vender, sacolé, juju, gelinho, outras gostam de escrever, pintar, desenhar. Então, tudo isso pode ser revertido, como eu fazia lá na minha infância, com 11 anos de idade, né? Os meninos, às vezes, gostam de confeccionar pipas. Quais são as habilidades que os seus filhos têm e que pode ser revertido em algo para vender e que irá ajudá-lo a realizar os seus sonhos? Definido esses sonhos, é importante saber quanto custa o sonho. Se o seu filho tem ali 3, 4, 5 anos que ainda não tem muita familiaridade com os números ou com o dinheiro, você pode fazer isso junto com ele. Se é uma criança acima de 7 anos, você pode pedir para ela pesquisar, se ela tiver um celular, pesquisa quanto que custa aí esse sonho, filho. Aí a criança vai lá, pesquisa em diferentes lugares, ensina as crianças a fazerem pesquisa de preço para ver onde que ela consegue ter uma oferta melhor. Pesquisou o preço? Tá, define onde que vocês vão comprar aquilo que a criança quer. E o próximo passo é saber quanto é necessário poupar por mês. Vamos imaginar que o sonho da criança, ela tem um sonho que custa R$100 e ela quer realizar esse sonho no período de 10 meses. Quanto que é necessário poupar por mês? R$10 por mês. Quanto que é necessário poupar por semana? R$2,50 por semana. Qual é a estratégia que ela vai utilizar para conseguir R$2,50 por semana? Então, você define isso junto com seu filho. É importante também, quando a criança define um sonho, ela saber por que que aquele sonho é importante para ela. E essa pergunta faz toda a diferença para na hora que ela quiser desistir do sonho, ou essa semana eu não vou poupar, ela saber que quando ela escolheu aquele sonho, tinha um porquê. E até se você quiser antecipar um pouco mais, vai falar assim, tá, qual que é a estratégia que nós vamos utilizar quando você falar que não vai poupar o dinheiro? Então, você antecipa algumas ações, alguns sabotadores, né, que acontecem com os adultos e com as crianças também, para evitar que ela desista dos seus sonhos. E é muito importante que, uma vez que você estabelece o valor para a realização daquele sonho, quando a criança juntar aquele montante, que ela realize este sonho. Realizou um sonho, aquele sonho que era de médio prazo já está virando de curto, o de longo está virando de médio, e é importante que ela sempre tenha 3 tipos de sonho, porque ela consegue realizar um que é fácil, ela se sente motivada para ir realizando cada vez mais sonhos. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas será que isso funciona mesmo? Será que dá certo? Meu filho, eu educo ele financeiramente desde os 4 anos de idade. Vocês viram que é possível educar as crianças desde pequenos para que eles possam ser saudáveis financeiramente, ter essa relação desde pequeno, né? Desde os 4 anos de idade, eu comecei a educar o meu filho financeiramente. Às vezes a gente ele recebia um dinheiro, ia até a doceria e para comprar guloseimas, em vez de ir lá na doceria e gastar aqueles R$2 que ele recebeu, eu orientava ele, você gasta metade e poupa a outra metade para a realização desse sonho. Então, quando as crianças sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo, é muito tranquilo quando chega a hora de poupar. Então, é importante que a gente use o dinheiro para realizar os nossos sonhos e para realizar as nossas necessidades e prazeres também. Então, o dinheiro bem utilizado, você poupa você desfruta o hoje, desfruta o amanhã e o depois de amanhã também. Não adianta nada esses 4 passos que eu falei para vocês se você não agir.
Então, para que você consiga realmente ter filhos saudáveis e educados financeiramente, é importante agir. Tem uma frase que diz, Albert Einstein diz que insanidade mental é você fazer tudo da mesma forma e querer resultados diferentes. E qual que é o seu próximo passo agora?